A gente já retoma algumas questões. Na época, né? Teoria de que os dois juntavam dinheiro, blá 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 blá. Ele teve um terreno em frente à casa da minha avó, que foi vendido, depois comprado lá pelo pessoal, lá casa construída na Patrícia Santos, parente do Calé Oliveira, que era o parente, né? O qual foi casada lá com ele, que foi o prefeito do tempo do puxa-saquismo, do grupismo dele lá, depois vira Gilvan, que tinha ódio mortal. Teoremas de parceria política comum. Carregar meu celular aqui, né? Cheirei tinta até não querer mais, tá falta um negocinho de tinta só pra corrigir o negócio no banheiro. Olhando aqui as coisas, eu dormi bem incomodado, meu ventilador ficou cara de velho, a hélice toda misturada de cinza, assim, cara de velho. Todo meio. O pó branco veio pra cá e agarrou nele todo. Hoje tá tolerável. A pia de longe tá branca, aquilo lá na parede cai água, descascamentos, fica mais plastificado. A frente do fogão, o fogão já é feio mesmo, tá bom. Isso aqui também tá bom. Vou passar um pouquinho no pontinho ali, que é negócio da pia do banheiro ficou bom, mas tem um negocinho dentro que eu fui coisar assim, ter que completar. Ficou ruim não. E supermercado pra banana da terra, as coisinhas. Ficar em casa ver, assistindo algumas coisas, fazer minha mão. Essa lâmina no meu corpo, eu tô com o dedão. Vou cortar curtinho, cortar pelos cantos, tentar cutucar. Um dedão, a lateral de fora do dedão, assim, tá inflamado. Mas machucou, botando tênis, sentado demais. Fazer atividade, cortei meio curto, fui, né, da parte do pé esquerdo. Tentei encher o pé um pouco. Limpei tudo que eu podia limpar, que não limpa mesmo. Tinha que lavar, tem umas coisinhas no varal, vou ver se ficou muito manchado minha blusa de personal. Pintei tudo sem manchar praticamente nada, um sujinho que nem parece tanto, nem parece. Fiquei com a roupa até tardão, a roupa que eu tava ontem cedo. Fui na rua várias vezes, fiz a cobrança da diferença do dinheiro que tinha que receber na primeira semana de trabalho, R$ 480. Por incrível que pareça, foi uma forma de Pix que registra dentro do Pix, mas se eu fosse abrir, dependeria de um código, né? Já paguei acompanhante associada à gravação e as calcinhas que antes vinha lá de não sei de onde, agora foi ali e perguntou se eu queria alguma coisa de um brechó que é de peças que vem com defeitos, que quase ninguém vem, que agora diz que a precisão da loja aumentou e não vai mulherada comprar, que tem longa, tem curta, mostrou bonitas, não nada. Né? Eu paguei no total R$ 400, 50 de uma roupinha lá e mais 50 para pegar calcinhas para mim. Entre pesar aqui, tá dando uns 82, bem incomodado com muita coisa. Então falta receber os 180, o pagamento do meu irmão. O dinheiro do aluguel tá garantido aqui. E o outro é só na data do PIS. Ou assim, para poder favorecer o que vai ser um quebrado de ganho. Falei que eu só volto dia 1º. É muito pouco tempo. Já é muito pouco tempo, eu vou operar no meio do mês. Se ele resolveu enxugar a folha a partir do dia 7, também já é o problema dele. Ele resolveu muita coisa para dia 10. Terminar, que aí eu consigo ganhar um dinheirinho mais se eu for de 25, já que eu não recebi, né? Você vai fazer uma caridade pra mim? Imagina. Acaba de entrar na empresa, como que fica encostado? Você tá desgraçado aí. Voltar à situação que uma coisa judicial deparava com outra, né? O que era uma busca, aquilo que ficou atalado na minha garganta, o que era um processo judicial com estágio na Academia Mata da Praia, o que já era problema de estágio na Academia Habeas Corpus, o que vira responsabilidade de estágio entre desbravar o mercado
etiquetada como estagiária, entre leigos, bem provisionados ou provisionados em andamento, toda a situação que é processo ensino-aprendizagem entre ajudar os pobres descabidos, dá sentido a quem justifique pobres e sentidos de descabidos, intersentidos de descabidos que se façam toleráveis. Aí que é uma margem gigantesca de tempo de trabalho já com fardo absurdo, que implicam em fardos com esforço físico descomunal. É esse termo, se usa essa palavra para alguma coisa. Fazer minha mão. Cortei só as cabeças do dedo bem curta. Fiz um pouco de creme nas mãos, de tanto que eu sujei, comprei uma luva. Fui lá pra comprar uma luva, ela me deu uma que era toda branca, podia ser preta também. Por baixo, toda furadinha, tipo preta, furadinha. Pra eu usar, que era mais barato que uma outra lá. E no final das contas eu terminei ainda sujando a mão tudo de novo, sem botar a luva. Larguei a luva guardada ali, 10 e pouco a luva. Aí deu um desconto lá. Aí passei muita acetona nas mãos, muita coisa danificando a pele, o braço todo. Aí depois passei um cremezinho à noite pra ficar menos sensível. Não sensível também, mas tinha horário pra dormir, tava difícil. Né, virado meio de lado aqui, mas secando. Eu fiz muita coisa essa semana dentro de casa. Né? Mas voltando, o que é, né? Aí a cobrança dos 11 anos de IPTU acumulado que estava. Ordem Janaína Carvalho Vieira, Juliano Carvalho Vieira e outros. Não, Janaína Carvalho Vieira e outros. Aí, né? Que era uma cobrança de 11 anos de IPTU. Cobrança de IPTU que me deparei com condição de justiça. Já não sei se eram os tais dos 11 anos ainda. Folha tá jogada em algum lugar. Depois da cirurgia, quem sabe eu olho isso aí de novo. Reprinto, reposto. Como? Pai totalmente conhecido dentro da cidade, envolvido com prefeitura. Para as coisas funcionarem, eles dão impostos, eles têm tudo na cara deles, todos eles entram e saem tudo. Eu estava lá em Vitória e já tinha uma teoria de que ele precisava trabalhar ou ter muito mais arrecadação, porque eu estava em Vitória. Aí tinha casa, uma tal de uma casa que a gente chegou um tempo lá para consertar uma coisa, ficamos lá, ia lá do lado. É que eu me conheci alguém lá perto, não necessariamente era nessa casa. Tinha um tal de ter as amigas de vez em quando entre empregado, como uma roça que a gente foi, que eu falei. Ou que na época esse era de um relacionamento que ela arrumou. Ou depois da separação de fato. Ou aí, casa na Vila dos Reis, numa casa aqui descendo o morro da Igreja Católica, passando na oficina do tio. Subia aquele morro lá em cima, uma casa pendurada num barranco, a bosta que ele pegou de troca de serviço. Sabe que o povo pega, troca de serviço, as coisas acontecem, aí você fica meio assim. Entre o que era, coisas outras, coisas que dá de conhecimento, carros e via deles lá. Né? O que foi parasita na casa da minha avó. E a quem justifique, né? No terreno da minha avó. Quem justifique o histórico, eu vou voltar à condição do Rio de Janeiro. Hoje talvez eu tiro para falar isso daí. Faço mais um pouco entre, né, as questões. A bateria quase acabando. Aí o que era? Você tá em Vitória. Aí não, provavelmente já estava trabalhando na Academia Pro Fitness e estava naquela rua diagonalizada que pegava a Pro Fitness assim de ponta, né? Provavelmente eu estava ali, se eu não me engano, era ali que o empregado da prefeitura, não só ele como o empregado da prefeitura, dependiam da minha assinatura, né? Primeiro ele tentou ligar, não me retrato se botou mulher ou alguém, acho que foi ele pessoalmente, ou a mulher, não lembro. Acho que ele. Minha filha, papai precisa mandar, acho que foi ele. Foi. E até que ponto o empregado também ligou, queria pegar o carro da prefeitura para levar o documento para ele para poder assinar. Não. Uma folha em branco, um negócio. Não. Então quer dizer, eu já me tornei inimiga absoluta, porque eu já estava dando um prejuízo para ele, já não desisti da pensão que ele não queria dar.
Porque ele deu golpe na Previdência Social para perder com o filho. Então, o que são os feitos de filho quando aparece com um presentinho? Conveniente um presentinho, conveniente, né? Questões se tornam, né, pesadas ao longo do tempo. Você reavaliar e o cara, né, o que era, já era doação, já estava me roubando, já tinha abdicado do nome de existir enquanto pessoa várias vezes, enquanto indivíduo que lutasse pela sanidade, dependente de atribuir doença, lutasse pela esperteza inteligente, ou o que seria, deu um golpe total, estabeleceu o rabo lá, se quisesse empregado, como ele ia se redocumentar, abrir a mão da fraude, que foi conveniente também jogar nas minhas costas e no momento para vender. Até que ponto a coisa fedeu, vendeu, já tinha uns planos, que já tinha plano de ir para Marataízes, mas o plano deles era nunca deixar nada para os filhos, ou deixar tudo interditado de uma tal maneira que mantesse a devoção à mulherzinha dele, a preta, para que não rebuscasse, levantasse prejuízos para eles futuros de lavagem de dinheiro, desmanche, sucateamento total, roubo mesmo, que ele era um fraudador da Previdência Social, com insanidade total, ele acatou isso, né? O que é o paradoxo da sanidade como da insanidade, né? O que é falsear e não falsear, peso de amostra, né? Qual placebo esperar pelo controle? Qual controle esperar pelo placebo, né? Aí quer dizer, questões que ficaram, e eu envolvido entre relações processuais que nunca seria, estava nem aí para ele, todo me linchando de um lado, as dificuldades e os níveis de estresse que eu passei a somar entre ter, procurar mercado e acertar de qualquer maneira como que eu ia voltar para trás. Eu já tinha voltado, não voltar para trás, voltado de Linhares, já percebi um buraco, foi estudar, passou, você tinha que seguir, o que, que era trabalhar onde, eu tinha largado emprego, já estava uma coisa meio para lá, meio para cá, já tinha namorado, tomado uma vida mais, né, independente independente de entender que, né, já tinha acabado outro namoro, cidade parecia já não ser, ainda era, não necessariamente questão de namoro, mas questões. Ficou um interstício estranho, o palco das coisas, né? Já senti isso quando voltei para poder. Falei, agora o que significou esse vestibular? Para passar mesmo, né? Um tempinho ali de trégua, tentar ver. Nossa, Deus. O cara me levar para o negócio, chegar e suspender os cheques, nem me falar, você não vai por causa disso e que não. Simplesmente levou lá na frente dos outros, passou um cheque que era para ele, falando que eu iria quantos cheques, que ia ser um ano de cursinho, ou qualquer coisa assim. Canalha desgraçado. Entre tantos, né? Problema das massas. Aí quer dizer questões tais. Que aquilo já me deparei procurar uma coisa, como deparei uma vez, a mãe vendia roupa. Negócio com o meu nome, nunca mais achei aí e tal. Depois, muito depois, né? Até que ponto pode se botar ali, aqui, eu boto. Sei coincidência, né? Eliane Santos Carvalho, Carvalho Vieira na época. Né? Que são filhos, independente de contas bancárias, e quando contas bancárias, entre pensões, benefícios governamentais a quem filiam-se matérias-primas renováveis. Aí quer dizer, questões tais, se eu comer, questões tais, tomar um banho primeiro, olhar a roupa lá fora. Limpei tudo e não quis puxar, sujeita meu fiozinho da TV. Puxar de novo, mas já tinha limpado esses dias, puxado pra cá, que a noite tá perdendo sinal, não consegui ligar na TV, tá, continuou novinho, não sujou tela, sujou nada, nem me dei conta disso, podia ter cagado a televisão inteira. Aparentemente não, né? Sei que o trem tava fedendo mesmo. Aí entre. Já tinha puxado isso aqui e tal, mas você olha que tudo, né? Tá tudo limpo. A roupa de cama ficou um pozinho, tinha acabado de colocar, virei ela pra baixo, peguei a parte de fiquei com a parte de cima. Troquei as franjas, passei uma aguinha, que era de 4 travesseiros, tinha trazido uma que tava no hotel, mas tava com um buraquinho, joguei fora, foi o pano que eu coloquei ali embaixo. Pra poder não danificar, então eu já joguei fora. Que tem a fronha aqui que ficam 3 travesseiros, a listradinha
De tecido comum e 2 cinzas básicas, eu vou ter as marronzinhas 4. Aí você se depara com situações que implicam, né? O que que tem? Mapeamento de terreno, inclusive. Caso dos meus avós, independente de qualquer coisa que acharam. Ah, deixaram ouro, deixaram petróleo, né? Questões, brincadeira. O que é um petróleozinho, né? Criacionista. O que são situações, né? Cidade natal daquele tempo, de novo tempo, que também não faça tolerável nesse tempo. Quem justifique quem mais tem que tirar do lugar, e lugares que mesmo, situações que se tornaram, né, não sustentáveis, até sustentável enquanto um bom salário, mas, né, perto de parente, de família, de forma alguma. E a relação real sobre o que vira consenso histórico de quem reivindica, e quando as coisas dependem da historicidade total, da receitualidade, quais são as intenções, que alguns são convenientes não reivindicar, o jamais mamado em tempo, o que vira imposição de testemunhos entre silenciosos e atritais que fizeram danificar o meu nome e me afastar de tudo, com todo nível de crueldade. Ainda que a vida de cada um andava porque eles acertaram e eu não. Então, questões que nós temos que remexer sobre, inclusive, dinheiro que eu estou precisando e que eu quero reivindicar. Enquanto cartório, prefeitura, uma cidade inteira, um plano mundial real que subsistencia a minha morada, anticapitalizável, nunca capitalizável, né? Um modelo real de natalidade, literalmente inédita, né? E questões minuciosas sobre a medição exata do terreno, quem comprou e a qualquer modo e comprou por quê, e foda-se o problema deles, se são velhos, se são novos, entra a minha máquina de bronzeamento artificial, aqueles 3 filhas da putas que estão lateralizados, se tiver 1 centímetro sequer, e a quem justifique partir o pedaço deles e sair entre forado de bispado e receitas totais, a quem é convenção e medida exatificatória, já que não são políticos nem religiosos, não são políticos, políticos não são religiosos, a quem justifique responsabilizar pelo câmbio multiestrutural de mensuração e distribuição e arrecadação às conveniências a quem dá e tira. Entre a oferta, né, a relíquia do divino, a quem justifique presentificação viva, não necessitada de louváveis a seguir. Questão minuciosa sobre quanto vale o que foi destituído em a minha parte já imediata e a indenização total que eu tenho que receber, e o que virou ser ou não ser parte da casa dos parentes, da vovó já comida, entre a intenção e causa e efeito do que sobrou entre os envolvidos, entre papai e mamãe, rapaziada total da cidade natal, que presente é bom, enforcamento é melhor ainda. Não é? Aproveitarem presente os dias do enforcamento, estratificados a toda forma de solução a quem justifique. Receitualidade total e paradigma como paradoxo de espaço vital. Genial.